Olá, olá, meus caros, sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Hoje vai ser uma live especial, uma live que é um dia diferente do normal e uma live em que eu vou ter uma convidada. Então, a nossa live de hoje vai ser uma live entrevista em que eu vou bater um papo com uma aluna minha do treinamento de escrita científica. Eu vou conversar hoje com a Carol, que é uma aluna da turma de janeiro, talvez, pode ser, e ela vai nos contar como que está sendo essa trajetória dela na pesquisa. Eu vou tirar algumas dúvidas com ela a respeito do semestre dela, a respeito de como que foi toda essa experiência. Ela vai contar também pra gente como é que foi a apresentação que ela realizou, como que se deu toda essa caminhada e também vai falar de dificuldades e por que é legal a gente ouvir as pessoas falarem sobre a sua história, sobre a sua caminhada. Porque cada um de nós vai ter as suas dificuldades, os seus obstáculos, cada um de nós vai ter, digamos assim, as nossas facilidades, o nosso contexto. Então, hoje tu vai ouvir a Carol falar e é possível que tu te identifique com muitas das coisas que ela vai te dizer, certo? Eu vi que ela já entrou aqui, vamos ver se eu consigo adicionar ela aqui, certo, Carol? Vou te convidar aqui. Enquanto isso, a gente segue conversando e aí a gente vai seguir o nosso bate-papo. Oi, Carol, tudo bem? Como é que tu tá? Tudo bom, tudo ótimo. Tô dando pra me ouvir direitinho, que eu não consegui o fone. Não, tá perfeito, consigo ouvir. Tu consegue nos ouvir também? Me ouvir? Sim, tudo ótimo. Carol, eu quero te agradecer por tu ter reservado um tempinho na segunda-feira, né, meio-dia, para estar aqui conversando, falando um pouquinho da tua experiência. Tu sabe bem que eu fico muito feliz, eu tenho orgulho de saber que tu, entre outros, mas tu conseguiu evoluir, tu conseguiu ter essa experiência na pesquisa. E hoje, como tu sabe bem, é para que tu conte um pouquinho da tua história, um pouquinho da tua experiência, lembrando sempre que é por livre e espontânea vontade, né? Tu fica bem à vontade para falar bem o que tu quiser e o que tu realmente sentiu e como que foi a experiência, tá bom? Então, vamos lá. Eu conheci a Fran, né, aqui pelo Instagram, não sei, né, como foi os demais, e eu sempre tive essa vontade da escrita acadêmica, o meio acadêmico, e veio a oportunidade de ser aluna do curso dela e eu agarrei essa oportunidade. E a experiência, assim, fantástica. A gente vê uma grande diferença, né, o estudo acadêmico e um estudo voltado para a escrita científica mesmo, né? Não um estudo somente, né, da faculdade, da instituição, é algo voltado especificamente para a escrita científica. E assim, foi um curso maravilhoso, onde eu me encontrei mesmo, é uma área que eu gosto, quero seguir. Claro que não foi muito fácil, né? A Fran teve que me aguentar muito com medo, falando, ah, eu não consigo, é muito difícil. Mas, assim, é muito bom, assim, para quem quer essa área acadêmica, para quem gosta de pesquisa, descobrir coisa nova, é uma área fantástica. Perfeito, Carol. Vamos começar do começo. Eu quero Vamos saber, lá. eu quero que tu fale aí qual é o teu semestre, qual é a tua faculdade e da onde que tu fala. Então, eu estou no sétimo período de Direito, no Centro Universitário São Camilo, no Espírito Santo, na sede de Cachoeiro de Itapemirim. Eu sou moradora de Conha, só que, né, como a Fran brinca, eu tenho uma viagem todos os dias para ir estudar lá em Cachoeiro. Tu tem uma rotina bem corrida, né? Pouquinho. E teve uma época que tu tava com estágio também, e Sim, aí aí era bem mais complicado, porque o estágio era numa outra cidade, em Anchieta, então era toda uma viagem. Eu acho que eu ficava mais dentro do carro do que parada. perfeito, Carol. E tu te lembra, vamos voltar no tempo, tu te lembra quando tu escolheu cursar direito? Qual foi esse momento? Por que que tu escolheu? Quais foram os teus motivos? Vamos voltar essa fita aí, uns 3, 4 anos Sim. atrás. Como é que foi? Eu não sei, né, o pessoal que está assistindo a gente, mas muitas pessoas, acho que desde criança, o pai falava, ah, que você quer ser, fala ser médico, ser, né, advogado. E eu sempre tive muita dúvida. Eu ficava, o que eu quero, né? Como eu contei até para a Fran, estudando para conseguir, né, uma bolsa de estudos com o Enem, eu me identifiquei muito com a disciplina de Sociologia e Filosofia, um cursinho que eu fazia, e me despertou muito o interesse, né, sobre sociologia, viver em sociedade, a filosofia de Platão e outros filósofos. E aí, pesquisando bastante, né, sobre o que eu gostaria de trabalhar, veio o direito, né, porque a filosofia e sociologia tem muito a ver com o direito. E aí comecei a fazer aqueles testes vocacionais,
e eu me interessei bastante. O sonho da minha mãe era ter se formado em direito também, ela queria ser advogada, mas, sim, ela nunca me forçou nada, ela sempre assim comentava que queria, e também foi um do estopim para eu pesquisar e entender o porquê que minha mãe queria. E eu me interessei Uhum. bastante, eu gosto disso, de ajudar as pessoas, eu, assim, não me vangloriando, mas muitas pessoas falam assim, ah, você é simpática, é comunicativa, então eu gosto de sempre que eu posso ajudar. Então eu pensei que o direito eu poderia fazer isso, eu poderia ajudar muitas pessoas, e a gente vê também aonde eu moro em zona rural. Então eu vejo que as pessoas não têm o conhecimento, né, de próprias vantagens que tem, né? Muitos que eu vejo aqui não sabem como que vão se aposentar, por Uhum. exemplo, né, por serem moradores rurais. Então isso foi o que me despertou. E aí eu consegui uma bolsa pelo Enem, pelo programa Nossa Bolsa, no estado do Espírito Santo, e aí eu comecei Uhum. minha jornada com direito. Perfeito, Carol. E, assim, eu entendi que tem essa ideia de ajudar, que é muito Sim. nobre, muito legal. Mas naquela época, tinha, assim, algo mais concreto na tua mente? Tu tinha algum sonho, assim, de alguma coisa que tu queria fazer, assim, mais específico? Ou ainda era muito aberto? Eu, no começo, eu sempre pensava, né, bem amplo, não sabia ao certo, mas um foco, desde o começo eu tive e ainda tenho, que é lecionar. É dar aula do direito, seja, né, a metodologia científica para incentivar mais pessoas, ou alguma disciplina específica, mas é uma vontade que não sai de mim, é lecionar, dar aulas. Isso ainda me mantenho. Olha, nunca na minha vida eu achei que eu ia ouvir um aluno falar que pensa em ser professor, inclusive de metodologia científica. Isso é uma vitória. Isso é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça, nunca vi. Legal, Carol. Isso é muito. Então, Isso é uma, assim, é um sonho meio que assim, as pessoas começam, assim, eu vejo que as pessoas sempre sonham um pouquinho mais alto, mas esse é um sonho, assim, que eu vejo que pode ser possível, que é uma coisa que eu agarro muito, eu quero e pretendo conseguir. perfeito, tu tem todas as condições de conseguir, já te falei isso. Mas eu brinco porque tu falou a matéria que é odiada por Sim, 99%, né? Foi isso que foi tanto engraçado. era uma matéria que eu quase reprovei, eu passei, assim, raspando, mas é porque, não falando mal dos meus professores, a minha instituição jamais, só que o jeito que é ensinado pra gente não é uma forma correta, uma forma que cativa. Então, a gente já quer mudar um pouquinho isso. É, na verdade, tu tem toda a razão. Quem não gosta de metodologia é porque a maioria de nós, a faculdade ela tem, o professor ele tem que nos trazer uma visão ampla. Então a gente não aplica Sim, na prática mesmo, aquilo que a gente aprende fica muito abstrato. Mas assim, eu acho que eu não conheço uma faculdade que não seja assim. Então a metodologia ela é uma coisa muito distante, que parece chata, difícil e ruim. Só que depois que a gente entende por que que ela serve, aí muda a figura. E eu tô criando aqui um exército de robozinhos que vão começar a mudar essa perspectiva. Espero, né, um dia quando sim. vocês chegarem lá na docência. E Carol, me diz uma coisa, fazendo uma pergunta aqui. Tu acha assim, tem mais algum colega teu que pensa em ser professor? Olha, assim, da minha turma, eu acho que não, porque às vezes quando eu falo que eu tenho esse sonho, o povo me olha meio torto, porque o pessoal já quer advogar, né, já quer ser juiz, e quando eu falo assim, ah, eu tenho vontade de dar aula, o pessoal olha assim, tipo, esse olhar meio, por que que você quer isso, né? Mas é um desejo meu, eu sempre tive, claro, posso, né, conciliar com o trabalho, mas esse é um sonho meu e eu quero realizar. Perfeito, é o teu perfil, tu tem que ir pelo que tu sonha. Agora me diz uma coisa, tu acha que, eu já tô pulando as perguntas, mas a gente vai voltar, tá? Mas Sim. já que a gente tá nesse assunto, tu acha que a pesquisa e que a escrita é só para quem quer ser professor? Quem quer outras carreiras? Vale a pena, não vale? Vale muito a pena, porque querendo ou não, você tem um conhecimento mais amplo, específico, né, da matéria e querendo ou não conta pontos no seu currículo. Creio, exemplo, se você for um advogado, né, da carreira civil ou até de família, tiver muitos artigos publicados sobre estudos que você fez de conciliação familiar, de guarda, creio eu que isso faz o currículo da pessoa ficar bem melhor, demonstra que a pessoa tem conhecimento sobre aquela temática. Então, acho super válido para, né, qualquer tipo de serviço. Perfeito, Carol. E me diz uma coisa, lá nos teus primeiros dias de faculdade, como que foi? Tu teve algum impacto? Teve dificuldades? Tu te lembra como que foi?
põe dificuldade, né? Porque é um mundo novo. Eu tinha 18 para 19 anos, fase adulta, tinha acabado de virar adulta, então Uhum. era um mundo muito novo. E eu ainda que moro no interior, você vai para uma cidade, querendo ou não, grande, a gente se impacta muito, né, com a quantidade de matérias, como é a didática, né, que é tudo mais corrido, não é aquela tensão que você tinha no ensino médio. São turmas muito grandes. A minha turma, quando começou, a gente quase bateu o quantitativo de 100 alunos. Não Nossa, chegava a bastante. 100, mas estava quase. Então, era muita Uhum. gente numa sala só. E as matérias também, que a gente fala, vou fazer direito, vou fazer direito. Mas quando chega lá, já começam a falar de vademecum, de doutrina, e você fica, o que é isso? O que é um vademecum, né? Hoje em dia é até engraçado. Às vezes eu falo com a minha mãe, eu esqueci meu vademecum na mesa, pega pra mim. Aí ela, o que é isso? Eu falo, um livro grandão, parece a Bíblia, duplicado, e ela me traz. Então, assim, é o mesmo susto que a gente toma. Igual quando falava, vocês vão precisar de tal doutrina. Eu já ficava, meu Deus, onde é que eu vou achar isso? Então é um impacto bem grande, mas depois a gente vai aprendendo e vê que, assim, pra gente falar vademecum é uma coisa muito simples, né? E no começo era algo, meu Deus. Perfeito, Carol. Me diz Então, uma coisa, como é que tu foi lidando com essas dificuldades e foram surgindo outras dificuldades com o tempo? Porque agora está no sétimo, tu já passou por bastante coisa. Como que foi essa caminhada? a gente vai, assim, pedindo ajuda a estudantes mais velhos. Isso sempre acontece, de ir um período a mais e falar, como é que foi tal coisa? Você pode me explicar, né? Eu falo que você ser universitário, não sei as outras pessoas, mas ser universitário é muito pedir ajuda, né? Porque às vezes você tem muita dificuldade. Eu vejo que é muito ser sincero, pedir ajuda, né? E tentar, com essa ajuda, essa orientação, buscar, estudar. E assim eu fui seguindo. Eu sempre, assim, tentava sozinha, claro, a gente, né, tem que tentar se virar, mas eu sempre fui também muito ajuda. Quando eu sentia um nível de dificuldade, eu não tinha vergonha. Eu falava, olha, eu tô com dificuldade, eu preciso de ajuda. Então, assim, eu tenho Perfeito. notas muito boas, mas eu também tenho disciplinas que eu passei raspando, né? Normal disso acontecer. Faz parte, Carol. E me diz Sim. uma coisa, tu te lembra quando que tu me conheceu? Em que momento que eu apareci na tua vida? Então, eu tava na pandemia, a gente fica um pouco com a cabeça à toa, né? E eu tava pensando que eu já tava no meio do ano e eu não tinha decidido ao certo o caminho que eu queria seguir. Eu comecei a me cobrar um pouco. E aí eu falei assim, já que eu tenho tanto esse sonho, né, de lecionar, minha coordenadora do curso sempre falava, Carol, para você lecionar, você tem que ter bastante artigos científicos publicados. Isso é muito interessante para o seu currículo. E eu já estava no quinto período e eu só tinha um publicado nos Anais da São Camilo, que é a minha instituição. E aí eu fiquei um pouco desesperada. E eu estava tentando e sempre abandonava os artigos pela metade. E aí eu comecei a pesquisar. E aí apareceu você no YouTube. Eu assisti alguns vídeos seus, te segui no Instagram. Só que mesmo assim eu empacava nos artigos, não estava conseguindo desenrolar. E aí você abriu o curso em janeiro, fevereiro. Eu lembro que eu botei Uhum. despertador, tudo, para ser uma das primeiras e garantir o curso. E foi assim, onde mudou a minha realidade sobre a escrita científica. E Carol, mas tu já conhecia, assim, eu acredito que tu já tinha então publicado um trabalho nos anais lá da tua faculdade, mas o que que tu sabia de trabalho científico? Assim, tu disse que tu travava. O que que faltava? Tu já tinha contato? Tu sabia as diferenças? Tu entendia o que tu tinha que fazer? Por que que tu travava? Qual que era ali? Qual que foi o problema? Então, eu sabia que tinha uma introdução, a metodologia, né, como é que era escrito, o final. Eu travava porque eu não sabia esse passo a passo. Eu fiz um em dupla, né? Não fui sozinha, foi em dupla. E eu tinha essa dificuldade porque eu não sabia o que tinha que ter o quê. Às vezes eu escrevia um capítulo, mas chegava no segundo, eu não sabia os pontos que tinha que se encaixar. Eu não conseguia concluir porque eu não tinha criado um problema de pesquisa ainda. Eu não tinha a problemática. Eu queria abordar tal assunto, né? Ficava entusiasmada no assunto. E então, com o curso, você ensina o passo a passo, por onde a gente deve começar, que não é pela introdução. E assim vai montando, né,
as peças do artigo científico. Antes eu não tinha essa orientação, não tinha esse conhecimento e tentava daí, começar com a introdução, começar como que era o trabalho. E não dava certo, Uhum. porque para você ter uma introdução, você já precisa ter um final. Então acabava que eu ficava com muita dificuldade, me perguntando onde é que tinha que ser o quê. Pesquisava na internet, não era muito claro. E aí eu Uhum. sentia muita dificuldade e abandonava. A gente fica frustrado e sempre abandona. E eu fazia o mesmo. Perfeito, Carol. E tu me falou agora que a tua coordenadora te incentivava, falava que tu tinha que Sim. escrever. Mas assim, na tua faculdade, tu sente que existe um incentivo? Os professores falam, os teus colegas entendem, ou ainda é uma coisa muito pouco falada? Assim, tem bolsa? O que que tu sabe da tua faculdade nesse sentido? Então, eu não sei muita coisa. A gente tem a interdisciplinar incentivado a escrever. Só que, conforme eu disse, lá eles ensinam mais ou menos, olha, tem que fazer uma introdução, que tem que ter tais pontos, mas não é como o curso que pega na mão e fala, olha, tem que fazer isso primeiro, tem que ler, fichar. Depois você vai colocar os pontos lá pertinentes. Isso eu sinto falta, né? Lá é mais assim, eles vão analisar o que você está escrevendo, vão falar, olha, você tem que fazer tal coisa, tem que fazer isso. Mas é assim, é um incentivo também no período que tem aulas, no período que tem provas, então acaba assim, que a gente não consegue dar um foco especial para aquele trabalho. Às vezes, igual, a gente pode escolher entre resumo e artigo científico. Esse semestre a gente teve essa interdisciplinar. Eu fiz resumo, porque tinha muita prova, muito trabalho e eu não estava dando conta. Então foi em dupla, mas foi resumo, porque não tinha tempo hábil para fazer um trabalho bom. Né? A gente também não queria fazer um trabalho que fosse ruim. Sim. Então, eu falo um pouco disso. Eu acho que bolsas para escrita científica não possuo, já poder procurar, não me informaram. E é isso. E tem também a Exposciência, que né, são os anais da Exposciências que pode ser publicado. Né, o seu artigo, o seu resumo, até que você pode ter feito na Inter, né? Se chama interdisciplinar. Depois a gente consegue publicar nessa Exposciência. Então, é um canal de publicação da universidade. Então, isso eu acho bem interessante, né? Porque, Hum. pelo menos, você não faz um trabalho e ele fica, Na assim, gaveta. dado. A Deus dará, né? Ele tem um local para ser publicado. Isso eu acho muito interessante. Só que essas bolsas, esses incentivos financeiros para a escrita não possui. Perfeito. Os teus colegas, como é que é a relação deles com a escrita, com a pesquisa? Eles entendem? Eles sabem da importância ou a maioria ignora? E outra, tu sente diferença assim na tua forma de tratar com esse assunto e os demais que na sua maioria não tiveram muito contato? Sim, alguns é mais fazem a interdisciplinar mesmo, porque vale nota, mas muitos não se interessam a publicar. Outros já sabem, vejo que outros sabem da importância de ter um currículo, né, com a escrita científica, que fazem publicações desses anais, se interessam, mas outros não veem tanta necessidade, né? Só fica na Inter mesmo e não publica. Perfeito, Carol. E quando tu se matriculou no treinamento de escrita científica, tu não ficou com medo de fazer um curso online, um treinamento online? Como é que foi? Porque o pessoal reclama muito Sim. de aula EAD e aula virtual, né? O que que tu pensou? Então, eu fiquei com bastante medo um pouco, porque eu não tive uma experiência legal com o IAD, né, na pandemia, que a gente ficou IAD a faculdade e foi bem complicado. Mas, assim, no seu curso eu futuquei tudo sobre, li comentários, vi vídeos, vi os depoimentos dos alunos, vi os comentários, sabia da sua formação, então eu fui, assim, me encorajou. Falei, não, vai ser muito bom. Eu gosto assim, quando eu coloco na cabeça que eu quero alguma coisa, eu não fico tentando botar pra baixo. Ai, será? Porque senão a gente não toma coragem. Então, eu falei, não, eu quero isso, eu vou me dedicar e vai dar certo. E fui. E tá dando Perfeito, certo. Carol. Tá dando, né? Depois que tu entrou no treinamento, que tu começou a desenvolver a tua escrita, os teus trabalhos, o que que tu sentiu que tu já evoluiu, que a Carol profissional cresceu, que a Carol pessoal também, a Carol pessoa melhorou? O que que tu sente que mudou?
Mudou principalmente na organização, né? Eu tinha muita dificuldade, como eu disse, de escrever, abandonava vários trabalhos, e agora eu sei um passo a passo, eu sei uma divisão de tempo que eu tenho que ter, uma dedicação. Não adianta eu só ler alguns artigos e abandonar. Não, você tem que ter bastante leitura, bastante fichamento para encontrar suas ideias. Então, isso me auxiliou muito a ter uma organização. E terminar os trabalhos, né? Porque não adianta nada começar e deixar, né? Tem que ter um passo a passo, tem que finalizar. O desafio Perfeito. foi muito isso. Eu fiquei com medo de ficar para trás, né? Que tinha aquelas marcações que a gente tinha que fazer. E eu ficava muito com medo. Eu falei, meu Deus, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Mas eu falei, não, a gente vai persistir. Eu falei, mesmo que eu não publicar, pelo menos eu tentei e fiz. E no final das contas deu certo, né? Então o desafio eu achei muito legal, eu gostei bastante. Me desafiou realmente. Tinha dia que eu ficava quase chorando, achando que não ia conseguir, mas deu certo. Perfeito, Carol. O desafio, para quem não sabe, é um desafio que a gente tem dentro do treinamento em que eu desafio os meus alunos a escrever um trabalho em até um mês, em até 4 semanas, e a gente envia para o evento, e aí esse trabalho vai ser avaliado, pode ser aprovado ou não, e normalmente, quando aprovado, a pessoa apresenta. Conta um pouquinho, Carol, do teu desafio, como foi, e qual foi o resultado desse trabalho que tu escreveu. Então, desafio, eu até tentei pegar uma temática parecida com o que eu já estava escrevendo para minha instituição, para eu, né, ler mais artigos que servissem para as duas coisas. Querendo ou não, quando você fala sobre a pandemia, é o momento agora, são 2 anos atrás. Então, não tem muitos dados sobre. A maioria das pesquisas eram trazendo dados. O final dela, a conclusão, não trazia uma problemática para ser respondida, né? Então, eu ficava, por que eu escolhi isso? Eu ficava martelando, será que dá tempo de mudar? E que eu vou mudar para quê? E aí, não, eu falei, vamos continuar a leitura. O que eu li, vão ler mais, vão procurar, vão pesquisar e a gente foi montando. Claro que a Franciele me deu muita ajuda, porque teve pontos que eu falava, não sei o que escrever, não, ela, socorro, o que eu vou colocar aqui que eu não sei? E ela me ajudava e foi muito importante. Chegou na última semana, eu achava que eu não ia conseguir publicar, porque eu só tinha o primeiro capítulo, o segundo tinha que fazer alterações, eu não tinha conclusão, eu não tinha introdução, eu não tinha nada, assim, né, do começo. E eu falei, não vai dar tempo. E aí, depois, mais um e-mail falando socorro, a gente conseguiu organizar as ideias para finalizar o segundo. E aí conseguimos, então, finalizando o segundo, consegui montar a conclusão, a introdução, teve algumas mudanças, e eu acho que nem fiquei muito em cima da hora. Eu consegui publicar com alguns dias de antecedência, né, da data final. Submeter, né? Deu certo. Perfeito. E aí? E aí, quando veio a lista de aprovados, como é que Nossa, foi? então, eu não estava muito esperançosa. Falo a verdade. Eu falei, não vai passar não isso daqui. Não vai não. E aí, pro problema da lista, eles mandaram a lista num arquivo que não dava para pesquisar. Aí eu mandava Carolina. Aí falava nada encontrado. Aí eu ficava, não tô, né? Aí você tava colocar o nome, então, da Franciele. Eu botava Franciele. Aí eu falei, gente, impossível que nenhum dela, né, passou. Aí eu falei, vou olhar a lista, vou ler nome um por um. E tô eu lá lendo aquela lista. Aí eu já tava quase desistindo. Aí eu vi um C, eu falei, que o meu sou eu? Aí eu abri, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei assim, um pouco em choque. Eu falei, meu Deus, eu passei mesmo? Eles aprovaram isso daqui? Aquela dúvida, tipo assim, será mesmo que isso estava bom para ser aprovado? E eu fiquei me questionando bastante. Depois, quando chegou um dia antes da apresentação, que me deu um start do que eu estava fazendo, onde é que eu ia apresentar. Eu não estava, né? Eu acho que a Franciele lembra, eu não estava muito animada. Eu estava um pouco desanimada, achando, sei lá, que eu não era capaz, que eu não tinha dado o meu melhor, tava me colocando para baixo. E um dia antes da apresentação eu falei para mim mesmo, vamos acordar, é um evento internacional, a sua orientadora foi sensacional, olha as pessoas que vão estar apresentando. Também teve nomes renomados que estavam participando do evento, então foi aí que eu acordei para a vida. E apresentei, fiquei com muito jeito que eu falei, porque
teve muita gente, eu fui uma das últimas. Então, assim, eu tava cansada, o pessoal também. Então, eu tentei enxugar um pouquinho. Mas eu acho que eu apresentei bem, ninguém falou mal. Como que A foi academia estar toda. lá naquele grupo das pessoas que Nossa, eu apresentaram me temas senti. que tu tinha interesse? Nossa, eu me senti muito importante, assim, eu escutava e era muito legal, porque foi uma troca de ideias. Eu escutei uma coisa de um trabalho da menina que eu não tinha posto no meu, eu falei, caraca, legal. Outro trabalho tinha muito a ver com o meu, eu até comentei, o meu é muito parecido com o seu, porque a gente teve ideias parecidas, então isso foi muito legal. Tinha uma professora lá que ela estava apresentando e ela deu para ver que era muito interessada pelo tema, e ela falava bastante, e eu estava numa aula mesmo, porque os pontos que ela debatia, ela acho que ela morava no interior da Bahia. Isso também foi uma coisa que eu amei, porque eram pessoas de diferentes localidades. Estava falando assim com o Brasil todo. Então achei isso sensacional. A melhor parte, eu acho que foi isso. Né? O Brasil todo está reunido ali. E a gente está falando sobre tecnologia, né? O meu tema foi sobre tecnologia na pandemia. E o evento, querendo ou não, foi muito importante, não só para o meu currículo, para o meu artigo, mas para mim mesma, minha vivência, né? Uma história para contar, um momento que eu vivi e eu gostei muito. Essa, para mim, Valeu foi a a melhor pena, Carol. parte. Muito. Aqueles dias de reclamação, aqueles dias de leitura. Aqueles dias não aguento mais e a gente É, vê o normal. resultado. Querendo E me diz uma, abandonar, não, vou abandonar isso, eu não sou vai capaz. seguir. Aí que tá, eu queria te perguntar isso. Virou uma chavezinha, assim, de aquelas dúvidas que tu tinha de ti mesma, ai, não tá tão bom. Tu sentiu agora que talvez tu te cobre demais, ou talvez, na verdade, estava exagerando, assim. Eu tenho condições. Tu teve esse sentimento depois dessa experiência? Sim, porque, querendo ou não, acho que todo mundo se cobra muito. Eu sou muito de me cobrar e às vezes acabo procrastinando por essa cobrança e não vou lá e faço. Eu mesma sei que eu erro nisso. E nesse dia da apresentação foi uma chave que virou assim, que foi assim, talvez eu, por me julgar muito, não gostei, talvez o meu trabalho poderia ter sido melhor. Mas essa experiência foi para eu entender que sim, eu fiz um trabalho e se eu quero fazer melhor, né, eu vou conseguir também. É bom que quando a gente apresenta e escuta outras pessoas, a gente vê pontos que podia ter abordado, vê pontos que talvez você escuta de outra pessoa e fala, isso está muito falado, acha um pouquinho chato. Então você pensa também, tem isso no meu trabalho, eu posso tirar. Então, para mim foi muito importante essa apresentação. Claro que no meio do caminho eu já quis desistir várias vezes, mas, né, você cobrando a gente, hein, fizeram isso, fizeram aquilo, eu ficava, não. Eu botei como meta, eu não posso me decepcionar e decepcionar a minha orientadora que tá dando tanto dela pra gente. Então eu falei, não, não posso decepcionar. E aí a gente foi fazendo. Isso foi, eu não sei nem explicar a imensidão de gratidão por ter confiado em você, persistido e apresentado, porque foi muito importante para mim, assim, é uma experiência que eu vou levar para sempre. A primeira de Perfeito, Carol. muitas. Isso, a primeira de muitos, é apenas o início. Agora, voltando um pouquinho pro desafio, tu estava com aula, com prova, como que tu te organizou para dar conta de escrever um trabalho? Porque a gente fala um trabalho em um mês, a maioria das pessoas acham que é impossível. Para mim já é tão comum que para mim já não tem discussão. Mas como é que foi que tu fez, já que tu tinha tanta coisa para fazer? Então, eu tinha saído do meu estágio por enquanto, né, por conta que eu tinha as duas coisas, a minha mãe também me apoiou muito, né, sem ela eu não teria conseguido. E aí eu tinha o horário da manhã, da tarde, até pegar meu transporte para ir para Cachoeira. Então eu dividia a manhã para o artigo e a tarde para as coisas que eu tinha que estudar da faculdade. Às vezes, a maioria das vezes, a manhã passava assim. E eu começava a ficar desesperado, porque eu falava, eu não escrevi nada. Eu li algumas coisas para complementar e eu ficava, não escrevi nada, e agora? E aí ficava nervosa, que eu falei, não, eu tenho que parar isso, eu tenho que estudar para a prova. E aí a gente dá aqueles surtos. Dizer que fica, tô plena. Não fica, Não. obviamente. Mas aí eu pensava, não, amanhã tem mais, amanhã, então eu já li hoje, então amanhã eu tenho que escolher qual parte que eu vou escrever. E assim, era surtos e respira e não pira, e foi indo. E Carol, tu acha que
qualquer pessoa com a orientação correta consegue escrever um trabalho, consegue ter o que tu teve? Sim, porque eu não tenho vergonha de dizer, eu tenho muita dificuldade na escrita, na língua portuguesa, eu tenho alguns errinhos bobos que eu trago desde a minha infância, minha alfabetização, eu tinha uma dificuldade, e não nego, e então eu acabo errando umas bobeiras hoje em dia, e com a sua ajuda eu senti que eu podia, porque eu ficava muito na dúvida. Será que eu vou conseguir escrever? Será que eu não vou errar coisa besta e vão falar, nossa, ela não sabe escrever isso? Mas é porque às vezes eu troco uns S's, algumas coisas assim. E com o curso eu senti que eu era capaz. Que com a orientação certa, com passo a passo, né, eu não ia ficar perdida. Eu tinha que seguir aquelas regras, né? Ó, passo um, você vai fazer isso, passo dois. Você não, seguindo isso, não se atropelando, chegava um resultado. Até no desafio mesmo, eu fui pular uma fasezinha lá para dar conta de chegar e me lasquei, né? Eu vi que eu precisava voltar, né? Porque um mês de um mês, a gente fica assim, meu Deus, um mês é muito pouco tempo para escrever um trabalho todo. Mas se você for seguindo os passos, parar, respirar e falar assim, não, eu tinha colocado para fazer o passo 3 hoje, mas eu não consegui, eu tô no 2 ainda. Continua no 2, né? Respira, faz, depois você vai pro 3. Porque se você pular, você acaba se perdendo e no final você vai ficar com essa ponta perdida mesmo. Então foi uma experiência para eu aprender isso, a não pular. Perfeito, Carol. E assim, hoje, tu me falou que teu sonho é ser professora, né? Entre outros. Mas hoje, tu sente que tu tem condições de atingir esse teu objetivo? Tu tem essa segurança maior? Claro que eu ainda tenho um pouco, né, daquela desconfiança e tal, mas com o curso eu aprendi um passo a passo. Se eu me dedicar, der o meu melhor, que eu sei que isso é eu, ninguém vai fazer por mim, né, creio eu que consigo sim, né? É só ter persistência, paciência também, porque nem todo dia a gente está bem para dar o nosso melhor, mas um pouquinho cada dia a gente consegue. Carol, eu ia te perguntar, e a tua mãe ficou feliz contigo? Assim, Muito. apresentando, aprovando no direito lá, professora quase, daqui a pouco, professora Carol. Ela gostou muito, ela falou, viu? Você falou que não ia conseguir, que não ia dar certo, deu certo. Ela é uma das minhas maiores incentivadoras, assim, para tudo. Principalmente no curso. Nossa, ela acho que baba me vendo, ela fica muito feliz. Que bom, Carol. Me diz uma coisa, para quem está em dúvida de iniciar na pesquisa, de começar a escrever trabalhos científicos, ou assim, fica com medo, não sei se vale a pena, vou fazer isso, eu quero outra coisa. O que que tu diria para quem tem dúvida, tem medo, não sabe se vale a pena? Vale a pena entrar no mundo da pesquisa e da escrita? Olha, eu vejo, assim, no meu caso, valeu super a pena. Era uma coisa que eu tinha muita curiosidade, queria esse conhecimento, tentei sozinha, não consegui, né? Eu não tive. Claro, algumas pessoas, né, conseguem, vão lá além e já desenvolvem sua própria metodologia e conseguem. Como eu disse, eu sinto dificuldades e eu sinto que eu preciso de ajuda. E esse curso, essa ajuda foi fantástica, me abriu muitas portas, principalmente portas de conhecimento, né? Às vezes eu sempre falava nas aulas que ela mostrava uma coisa diferente, eu falava, nossa, eu nem sabia que isso existia. Então, é muito bom. Assim, para mim, valeu 100% o investimento. Foi um investimento mesmo, né? Foi um dinheiro, assim, que conversado, Considerar. valor considerável, conversado aqui em casa, e que todos me incentivaram, me apoiaram bastante. E isso que é o melhor, o apoio, sabe? Eu gostei bastante do apoio familiar que eu tive. Eu falei, esse curso vai me ajudar muito pro que eu quero. Então, foi isso que aconteceu. Eu investi e estou colhendo os frutos. Perfeito, Carol. Tu sabe que tem muita gente que não tem o apoio familiar desse jeito, né? Ou Sim, as pessoas desconfiam. Eu tenho alunos que os colegas falam: o que que tu quer com isso? Tu não vai ganhar nada com essa escrita, com a pesquisa. É um pouco de desconhecimento. E sim, eu tenho muitos alunos que, por não ter o apoio familiar, vão guardando ali ao longo dos meses o dinheirinho para quando puder fazer o treinamento. E cada coisa no seu tempo, né, Carol? Então, que sim. bom que tu tem esse apoio, que bom que a tua mãe te apoia, teus pais, enfim, que bom que tu tem tudo isso, porque isso faz toda a diferença. Mas quem não tem, gente, não fique triste.
Que a gente dá um jeito. Sim. Igual, eu fiquei, assim, no começo eu fiquei com dúvida. E eu falei, meu Deus, depois eu não dou conta, né? Minha mãe investiu todo esse dinheiro em mim e eu, né, não colher frutos. Eu falei isso com ela, ela falou, minha filha, isso não ela não lembra a palavra certa, mas ela falou assim, não é obrigatório você ter um resultado, vai ser um conhecimento, vai ser uma aprendizagem. E, nossa, ela me apoiou muito. Esses medos que eu, né, todo mundo fica, ela me tirava. Ela falou, você tem certeza? Você quer? Então a gente vai. E ela, nossa, me incentivou muito. Foi aí que eu tomei a coragem e falei, não, eu quero isso pra mim, então eu vou. E aí foi assim que comecei a fazer o curso. E pra mim foi muito bom. Perfeito, Carol. Sabe que agora tem muita gente que acha que não vai dar conta. Me diz, o que que tu diria para essa pessoa que acha que não vai dar conta? Eu sempre acho que eu não dou conta e no final dou conta. É assim, uma coisa que a gente fala pra gente, não sei, uma sabotagem. Isso é normal, que eu faço comigo todos os dias. Mas tem dias que você vai estar assim, tem dia que você vai acordar, não, eu tenho que dar conta. Tinha dias que eu tirava o dia todo pra ficar a gente fez um resumo e eu ficava o dia todo, porque querendo ou não, não é uma coisa, para mim não é simples. Você não vai fazer assim. Você tem que ler bastante, tirar as ideias, né, encaixar essas ideias, dizer o que você, né, escrever o que você quer dizer. Então, assim, vai ter esse desânimo, é normal, mas no outro dia você vai acordar, cabeça erguida. A Franciele também tá sempre lá, puxando nossa mão, falando, não, levanta. E é muito bom, assim, pra mim foi uma experiência maravilhosa. Tá sendo ainda, né? Ainda tem muito para fazer. Tu já está com um trabalho publicado, quer dizer, aprovado, apresentado, vai ser publicado. Então tu já tem a apresentação lá para pôr no teu Lattes, vai colocar Isso, logo a publicação e vai vir outros. Então, rapidinho, o teu currículo foi a primeira coisa que dá para ver a diferença, mas acredito que isso, esse interior, esse conhecimento, essa experiência, essa segurança, não dá pra gente medir, mas tu sente. Eu sei que tu sim. sente aí dentro. Depois da aprovação, que virou essa chavinha, foi uma coisa que deu em mim, que eu consigo, se eu quero, eu consigo. Porque antes eu me colocava muito para baixo. E com o resultado, eu, né, sinto que, sim, tenho muito mais confiança e já quero o próximo. Antes eu tava assim, nossa, não é para mim. E depois de ter sido aprovado, apresentado, eu falei, meu Deus, é muito legal, quero mais. E já quero, tô pesquisando, né, guardar um dinheirinho para ir nos presenciais, porque igual esse evento que a gente participou, o pessoal presencial, né, são doutrinas que eu sigo, pessoas que eu Uhum. estudo. Então, isso é muito gratificante. Então, o próximo, se Deus quiser, que espero que seja presencial. Perfeito, Carol. Mas tem muita oportunidade ainda, dá para fazer muita coisa aqui. Daqui para frente, o céu é o limite. Então, Carol, quero te agradecer muito pelo teu tempo, por ter vindo aqui contar a tua história. Tu vai ficar ali no quadrinho dos alunos, né? Que eu sempre brinco. Eu quero todo mundo em live, para todo mundo contar a sua história. Para mim é um orgulho. Tenho meus pequenos troféus aqui, né? Guardados virtualmente. Quero te agradecer muito. Tu é um dos Ai, meus que show! troféus agora. Fica aqui. Não, eu que tenho que agradecer. Como eu, né, já te falei várias vezes, a gente só se conhece online, mas eu me sinto muito abraçada por você. Você é uma pessoa maravilhosa, um coração enorme, uma professora nota 1000, que às vezes era até minha psicóloga, que eu falava, ai, não vou conseguir. Então, eu tenho que te agradecer. Eu falo bem pra você, assim, todo mundo que vem falar comigo, eu falo, não, você tem que conhecer a Fran, segue a Fran, né, que é o seu nomezinho. E sempre vou te elogiar, porque a minha experiência foi maravilhosa. Eu falo, gente, eu amo essa mulher, eu falo. Meu namorado, eu brinco com ele, eu falo. Ela... E ele fica contente, que ele fala que dá pra ver que eu sou Namorado que muito aguente. feliz mesmo. Que bom. Isso aí, o namorado que aguente, né? Tá bom. Carol, muito obrigada. Tá, tô à disposição aqui, tu sabe, para os momentos que tu precisar, te incentivo a seguir, tu tem 100% de condição. Para de duvidar de ti mesma, mas quando tu precisar, vem que eu te puxo a orelha, tá bom? Quando tu chegar na... Vem que eu te puxo de volta, tá ok? Sim. Muito obrigada. Eu, né, muito grata por ter sido escolhida. Fico lisonjeada. Obrigadão, Carol. Tu vai ficar aqui gravada para sempre nos nossos corações e também no Instagram.
tá? Muito Te obrigada agradeço. pelo convite. Um beijão pra tua mãe, tá? Minha querida apoiadora. Beijo pra ela. Sim. A gente segue conversando, te agradeço. E vamos se despedir do povo que tá aqui nos assistindo. A live vai ficar salva, vai ficar gravada, depois vai ter muita gente que vai assistir. Então, eu fico feliz de ter aqui o teu relato. Um beijo, Carol. Um beijo pra todo mundo. Beijo. E até mais. Tchau, tchau. Até.